Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde. Aliás, a saúde começa pela boca. Aprenda técnicas simples que garantem uma boa higiene bucal. E sobre esse assunto tão importante para todo mundo, a gente conversa hoje com Ricardo Oliano, especialista em ortodontia e ortopedia facial, mestre e doutor pela USP. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND, como vai? Tudo bem, Roberta? Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias em Debate. É uma honra estar com vocês e compartilhar algo tão importante para a promoção da saúde geral, a saúde bucal. É isso aí. Então hoje, doutor, eu vou pedir para a gente dar dicas para os nossos telespectadores, dicas simples de algo que é simples, mas se não for bem feito pode trazer muitos problemas, né? A gente sempre fala que a saúde começa pela boca, se fala muito da importância de uma boa higiene bucal, mas muitas vezes as pessoas não sabem a forma eficaz de fazê-la. Por onde então a gente começaria uma boa higiene bucal? Bom, a boa higiene bucal, ela começa com uma boa informação. Então, o primeiro passo, na verdade, é consultar-se com um cirurgião dentista para saber, com as condições bucais que você apresenta, qual a técnica mais indicada, quais os recursos para a higiene mais indicados. Mas, de uma maneira geral, nós podemos destacar que a escovação, o uso de uma escova adequada, ela faz um bom trabalho na higiene bucal e que vai ser, obviamente, completado com o uso do fio dental, do enxaguatório bucal e dos recursos para fazer a higiene da língua também. Então, o primeiro passo é saber que escova comprar, né? Que escova eu devo comprar? Existem N fabricantes, vários tipos de escova no mercado, mas a gente tem algumas dicas importantes sobre tipos de escova. A primeira dica é ter uma escova com uma cabeça pequena. Então, nessa imagem aqui, você observa a escova e essa parte da cabeça, essa parte do pescoço e essa parte do cabo. A cabeça tem que ser pequena e as cerdas, de preferência, no mesmo plano, sem irregularidades. Ela tem que estar no mesmo plano. Vejo que as cerdas, elas estão em tufos e adequadas aqui ao tamanho da cabeça. Por que tem que ser Macias, pequena? doutor? Precisa ser cerdas macias? Cerdas macias e, de preferência, pontas bastante polidas e, de preferência, ainda mais bem fininhas, como essas aqui. Essa escova aqui, ela já está com uma característica pronta para trocar. Você percebe que a escova ela já está até aberta, né? Dá para perceber que ela está abertinha. Essa condição faz com que a gente tenha que trocar a escova. Mas o importante é que as cerdas sejam macias, que as pontas sejam arredondadas e que a forma das cerdas, ela deve manter esse padrão e não aberta como ela está aqui, ó. Então, às vezes, doutora, as pessoas falam que existe um período, né? Você tem que usar a sua escova de dente por, sei lá, um mês e meio. Na verdade, o que determina é a condição da escova dental, então. Exatamente. Essas cerdas, elas têm uma resistência à deformação e, com o passar do tempo, dependendo de como você aplica a força, a quantidade de força, o tipo de condições bucais que você apresenta, você pode desgastar antes de um tempo como esse ou depois. Então, o critério principal é ver se a forma da escova ela está mantendo a característica original. Se ela tiver com a forma direitinho, se as cerdas não estiverem abertas, você pode continuar utilizando normalmente. Agora, doutor, desculpa interromper, mas só para a gente entender ainda dentro desse assunto, uma pessoa, por exemplo, que precise trocar a sua escova em 10, 15 dias, quer dizer que ela está escovando de forma errada? Pode ser que sim. Pode ser que sim, e pode ser que ela tenha algum recurso. Por exemplo, é muito comum os pacientes que estão em tratamento ortodôntico com aparelho fixo, eles desgastarem a escova mais cedo do que aqueles que não estão em tratamento ortodôntico. Porque o recurso que está lá, a pecinha, ela acaba sendo um agente, por exemplo, para deformar essas escovas em um tempo mais cedo. Outra situação, próteses, dentes, se o dente tiver, por exemplo, com cavidade, essas condições fazem com que a escova deforme mais facilmente. A falta de dentes, que você tenha que adaptar um posicionamento para limpar melhor um dente isolado no arco dentário. Por isso que tudo começa com boa informação, Roberta e telespectadores. Consultar o cirurgião dentista é o primeiro passo. Ah, mas Ricardo, doutor Ricardo, eu não tenho como ir ao dentista. Então, nós vamos falar hoje, de uma forma geral, educação em saúde bucal, para que você possa, com os recursos que você tem em casa, avaliar o que você tem, o que pode ser melhorado e se a técnica que você está utilizando está adequada.
Então, Ainda no doutor, eu vou campo fazer das assim. escovas, Desculpa, pode continuar. ainda no campo das escovas, Roberto, é importante que as cerdas sejam claras. Por que é importante as cerdas serem claras? Porque se houver um sangramento gengival no momento que está sendo feita a higiene bucal, você detecta esse sangramento nas cerdas da escova e, claro, na espuma formada pelo creme dental. Então, quando a pessoa vai expelir a espuma, se tiver traços de sangue, né, os risquinhos vermelhos, é um sinal importante. O sangramento gengival é um importante sinal. É sinal de que a gengiva está inflamada. Então, é importante que as cerdas sejam claras, ou transparentes, ou brancas, de preferência, pontas afiladas, cerdas macias e uma cabeça no tamanho proporcional à boca do paciente. No caso do paciente adulto, uma cabeça que possa envolver 2 dentinhos de uma vez na técnica de higienização que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, doutor, já falando sobre essa questão do sangramento gengival, é importante então que o creme dental também não tenha cor, porque pode acabar confundindo, não? Perfeito, Roberta, perfeito. Existem cremes dentais, em função da diferenciação de produtos, até mesmo para promover a venda dos produtos, alguns cremes dentais têm até uma coloração escurecida, preta, né? Sim. Hoje em dia tem essa questão do carvão ativado. E olha, sinceramente, um creme dental deve ter o agente detergente para ajudar, auxiliar na remoção das gorduras, uma substância abrasiva que ajude na limpeza da superfície, o aromatizador para dar aquele gosto gostoso, mas ele não é imprescindível. O que é imprescindível é ter o flúor. Existe uma lei que obriga que os produtos de higiene bucal, no caso creme dental e enxaguatórios, contenham a substância flúor. Ela é extremamente importante para uma ação bacteriostática, ou seja, ela para a atividade bacteriana na cavidade bucal. Então, o creme dental sendo branco, como você bem ressaltou, Roberta, vai auxiliar na detecção de algum sangramento gengival. O sangramento gengival, seja onde quer que ele aconteça, em qualquer área da boca, ele deve ser observado. E se, ao higienizar e continuar higienizando, você ainda perceber sangramento, o profissional deve ser consultado. Ok. Porque o sangramento... Oi, pois não? É um dado importante, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai aprender a escovar tecnicamente os nossos dentes. Não saia daí então, é um minutinho que eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje é saúde. A gente fala sobre técnicas simples que garantem uma boa higiene bucal. E sobre esse assunto a gente está conversando com o Dr. Ricardo Orliana. Doutor, a gente estava falando sobre algumas dicas, né, para a gente ter uma boa saúde bucal e agora nesse bloco então vamos falar exclusivamente sobre a escovação. Será que a gente sabe escovar os dentes corretamente? Qual que é a forma correta então de se higienizar a boca? Essa tua pergunta é muito importante. Nós aprendemos a escovar os dentes enquanto somos crianças e, a partir de então, continuamos adaptando a escovação na fase da adolescência e a fase adulta. E, na verdade, quando na fase adulta, a técnica tem que ser revisada. É comum, no consultório, nós encontrarmos dificuldade de executar uma boa higiene porque o adulto não recebeu instrução sobre a técnica adequada. E a técnica adequada, ela consiste no seguinte: você deve primeiro ter uma sequência para fazer a higiene bucal, porque quando você coloca o creme dental na escova, você acaba criando uma espuma e se você não seguir uma sequência de higienização, você se perde de onde é que faltou ser escovado ou onde você passou. Então, uma questão é a sequência, a outra questão é como você empunha, como você adapta as cerdas na estrutura dos dentes. É muito importante que a escova ela possa ser adaptada junto ao dente, vou colocar aqui para vocês poderem enxergar, junto ao dente num ângulo de 45 graus, nesse ângulo de 45 graus. E nesse movimento de vibração curto, bem curtinho mesmo, rápido e curto, nessa situação você tem as cerdas penetrando nos espaços laterais do dente e entre os dentes, e no movimento curto de vibração, você consegue fazer com que as cerdas desorganizem esse acúmulo de placa e de bactérias. E quando você faz o movimento, você conta 1, 2, 3, 4, 5 e varre no sentido contrário à gengiva.
sempre no sentido longe da gengiva. Então, eu faço a vibração, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, e faço, então, a varredura. No arco inferior é para cima, no arco superior é para baixo. Esse procedimento tem que ser feito em toda a estrutura do dente, do lado de fora e do lado de dentro. E nós recomendamos para as pessoas que são destras, ou seja, que empunham a escova com a mão direita, que comece pelo lado direito. As pessoas que são canhotas, que empunham a escova com a mão esquerda, comecem pelo lado esquerdo. Comece em qual arco? Superior ou inferior? Ah, mas doutor Ricardo, eu escovo com a boca fechada e vou escovando tudo. Não, com a boca entreaberta, eu começo pelo lado direito, superior, vou lá escovar, faço o movimento para baixo, vou fazendo, vou percorrer todo o lado, toda a parte externa do arco superior até o lado esquerdo, volto fazendo o mesmo movimento por dentro, a vibração e o movimento por dentro, sempre. Na parte dos dentes da frente, a parte de trás, eu vou abaixar junto à pia e vou fazer esse movimento para baixo. Tem que abaixar junto à pia para você não sujar o espelho, e você que é homem ou a criança, não tem a mulher, a esposa reclamando da sujeira que você fez. Então, e na parte do lado direito, você vem até o final e termina a escovação, fazendo a parte externa, fazendo a parte interna e, para finalizar o arco dentário, a parte de cima dos dentes, que é justamente o movimento de vai e vem, ok? Com isso, eu fiz a limpeza do arco superior. Faço um bochecho, preparo a escova com nova quantidade de creme dental. A quantidade de creme dental é o equivalente a um grãozinho de ervilha. Não muito é pouco, aquela... né, doutor? Aquilo que a gente vê na propaganda não se usa, então. Não é recomendável, porque a quantidade vai gerar uma espuma tão grande que você acaba sentindo uma sensação de frescor e acaba achando que está limpa a boca. E olha, Roberta, o que a gente tem visto é o seguinte: como a placa bacteriana que adere ao dente, ela é invisível, é praticamente transparente, muitas pessoas acreditam que fizeram uma boa higiene e quando nós mostramos para elas, para esses pacientes, com a ajuda de uma substância que pigmenta onde está a bactéria, elas ficam surpresas, porque aquele pigmento mostra onde está sujo. Aí elas ficam surpresas, falam, nossa, eu não imaginava. E elas passam a cuidar melhor. Então, por isso que é tão importante passar com o cirurgião dentista para que ele possa orientar adequadamente e mostrar para você o que está certo e o que deve ser mudado caso não esteja certo. Então, olha só, voltando, nós fizemos a higiene do arco superior, agora nós vamos começar pelo arco inferior. Movimento, a escova empunhada em 45 graus, inclinadinha, movimento de vibração, ou movimento rápido e curtinho, e fazendo o movimento para cima. Faz o movimento em 5 vezes, para cima. Não vem precisa até de força, né, doutor? Sem força, você empunha e faz um movimento gentil. Se você colocar força pensando que a força realmente está trazendo a limpeza, não é verdade. E a escova, se ela não for macia, então a escova tem que ser, as cerdas têm que ser macias, por quê? Se você não tem uma cerda macia, elas são duras e você faz força, você machuca a gengiva. É muito importante que a escova, isso foi bem observado, viu, Roberta? Que a escova abranja essa parte perto entre dente e gengiva, em 45 graus, para as cerdas entrarem nos espaços, existe um espaço entre a gengiva e o dente de aproximadamente 1 milímetro. Então é importante que se faça a vibração e o movimento no sentido contrário para varrer para fora. Então eu faço a vibração e faço o movimento para fora. Faço a vibração, faço o movimento para fora. Lembrando que eu comecei no arco superior do lado direito, voltei por dentro, e agora no arco inferior eu estou começando pelo lado direito, indo até o lado esquerdo, e voltando por dentro também da mesma forma, sendo que aqui nos dentes da frente eu vou fazer o quê? A técnica puxando a escovinha sempre dessa forma. E aí eu venho até o lado direito, termino o lado direito, por último eu faço a limpeza da parte superior dos dentes, que é a chamada mesinha que nós aprendemos, né? Uhum. E aí você conseguiu fazer uma boa higiene bucal em relação aos dentes e gengiva. Agora, o que está faltando nesse processo todo? O fio dental. Então, doutor, fio dental... a gente já vai falar do fio dental, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre o enxaguatório e sobre o fio dental. Não sai daí, é um minutinho, a gente volta já já.
ND está de volta. Nosso assunto de hoje, saúde bucal. Aprenda técnicas simples que garantem uma boa higiene bucal. E sobre isso a gente está conversando com o Dr. Ricardo Orliana. Doutor, a gente teve uma aula agora de como se faz uma boa escovação de dentes, uma boa escovação bucal. Quanto tempo se leva para fazer isso? Olha, isso vai depender de cada pessoa, mas de uma forma geral, de 5 a 10 minutos, você faz uma excelente higiene bucal. Se você estiver escovando em questão de segundos, alguma coisa está errada. Naquele 1001, 1002, 1003 até 1005, se parar no 1003 também não adianta nada. Não adianta nada. Você tem 28 dentes, de uma forma geral, 28 a 32 dentes na arcada dentária. Se você não perdeu nenhum dente e tem os dentes terceiros molares, você vai ter um grupo grande de elementos, de órgãos sendo cuidados. Então, não dá para esquecer nenhuma parte, porque para as bactérias, se você esquecer de higienizar bem um pedacinho de um dente, é o suficiente para ter um foco de infecção. Doutor, falando um pouquinho agora sobre o fio dental e o enxaguatório, precisa toda vez que a gente fizer essa higiene bucal, precisa ter a presença desses três elementos? Precisa. A escovação e mais os dois. O que acontece? Nessa estrutura aqui, vocês podem observar, por exemplo, que a gente tem o dentinho aqui, o dente vizinho. Então, nesse espaço entre os dentes, que nós não fazemos isso na arcada dentária, certo? Sim. Então, nesse espaço entre os dentes, esse espaço a cerda não consegue penetrar. Por mais que você faça uma boa técnica, mesmo fazendo a vibração, que você percebe que as cerdas entram ali nesses espaços, ele não vai limpar entre os dentes. Para limpar entre os dentes, é obrigatório usar uma fita ou um fio dental. E a fita ou o fio dental deve ser utilizado de forma gentil, né? Porque também não adianta você pegar o fio dental, né, empunhar ele e simplesmente empurrar contra o contato. Você tem que fazer de movimento bem gentil, de vai e vem, romper o contato entre os dentes, abraçar um dente e abraçar outro dente. Mais ou menos como nós temos aqui. Nós temos o fio dental instalado, eu vou fazer um movimento de vai e vem de um lado, um movimento de vai e vem para o outro lado. Agora não sei se apareceu, né? Tá aqui para esse lado, tá mais difícil. Precisava dar auxílio dos universitários aqui, né? Aqui desse lado, e aí eu consigo limpar uma superfície do contato e a outra superfície do outro dente, fazendo a remoção desse acúmulo bacteriano entre os dentes. Então, higiene completa, ela não existe se não tiver o uso da escovação na técnica correta, a escova adequada para você, e aí é o profissional que vai poder te orientar, e o uso do fio dental, fazendo a limpeza mecânica, juntamente com o creme dental, né? E também, obviamente, o uso de uma substância associada, que nesse caso é o enxaguatório bucal. Okay. Com o enxaguatório bucal, que tem o flúor, que vai ter uma ação de limitar a proliferação bacteriana. Tá ok. Doutor Ricardo Orliana, muito obrigada pelas suas informações. Informações simples, mas extremamente necessárias para a nossa saúde. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e desejo uma excelente saúde para vocês. Lembrando que a saúde geral começa pela boca. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.